Hoje eu quero ministrar uma palavra submetida ao seguinte tema: as três dimensões da oração. As três dimensões da oração. A leitura de hoje está em 2 livro de Crônicas, capítulo 7, versículo do 1 ao 3. Diz a palavra: quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor, encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o templo. Todos os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra sobre o pavimento e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo: Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Eu tenho dito com muita frequência aqui na nossa igreja que a nossa maior necessidade hoje para a igreja brasileira, para a igreja Renova-me, é voltarmos mais uma vez ao lugar da oração. A nossa maior fraqueza hoje, e eu reconheço isso, nessa igreja, não está na ação social que já fazemos muito bem. E cada vez mais estamos aumentando, estamos alargando, alcançando as pessoas através do nosso braço social. Inclusive, já estamos na iminência de inaugurar a nossa Casa de Amparo ao Paciente Oncológico, para a gente ajudar pessoas a concluir o seu tratamento ali na Unacom e tantos outros lugares aqui em Feira de Santana. Cada dia a gente está expandindo um pouco mais o nosso braço social. Missões, a gente está expandindo missões. E vamos continuar fazendo isso. E todo mês a gente está em uma comunidade diferente fazendo missões. Temos missões também nas transculturais, na Índia, na África, no Paraguai, no sertão brasileiro, no sertão nordestino. Uma bênção. Mas como pastor, eu preciso falar publicamente isso. A igreja Renova ainda é fraca na oração. E admitir fraqueza, para alguns, é incômodo. A gente não gosta de admitir nossa fraqueza. Alguém disse por aí até que nunca diga para as pessoas quais são as suas fraquezas. Porque quem te admirava vai deixar de te admirar. Eu não vejo assim, não. Quando admito as minhas fraquezas, eu estou suplicando o favor do alto. Estou suplicando que a graça de Deus me alcance. E se eu admito que a nossa igreja ainda é fraca na oração, é porque eu estou suplicando essa noite com o pastor dessa igreja, que a graça dele alcance a igreja e faça essa igreja uma igreja de oração. Eu não quero ser conhecido na cidade como uma igreja que faz muito bem social, muito bem missões, e tal, e tem uma igreja excelente, e um som legal. Não quero isso não. Isso é bom, mas não é mais importante. O que a gente precisa mesmo de verdade é ser conhecido nessa cidade como uma igreja que ora. Não sei se você sabia, mas os homens e as mulheres que mais fizeram para Deus e por Deus foram aqueles que logo de manhã estiveram sobre os seus joelhos, clamando a Deus. A história pertence aos homens que oram. Os homens e mulheres que oram, igrejas que oram, mudam cidades.
Amy Bondes diz, se você fracassar, se eu e você, se nós fracassarmos na oração, fracassaremos em todos os aspectos da vida. Uma igreja que fracassa na oração, fracassa. E às vezes nós não oramos porque a gente pensa que orar é perda de tempo. E orar não é perda de tempo, orar é otimizar tempo. Porque quando você trabalha, mas quando você ora, é Deus que trabalha. E quando Deus trabalha, e apenas 1 minuto do trabalho de Deus, ou apenas 1 hora do trabalho de Deus, do agir de Deus, equivale por 10 anos do seu trabalho, 20 anos, 50 anos do seu trabalho. E eu estou meio que preocupado com esse negócio. Porque os nossos movimentos de oração ainda é muito fraco. A nossa vida de oração ainda é fraca. E se realmente a gente quer ver Deus agir, só vai ter uma saída para nós. A gente voltar ao lugar da oração. Se a gente quiser ver grandes intervenções de Deus, a gente vai ter que se voltar mais uma vez ao lugar da oração. E para mim isso é preocupante porque todo o sistema mundano, vou repetir, todo o sistema mundano está montado para roubar o meu e o teu tempo da oração. E a gente precisava ter e a verdade é a seguinte, se realmente nós somos cidadãos dos céus, se realmente nós já nascemos de novo, a gente precisava ter uma agenda tão ocupada com a oração que não ficaria mais tempo, ou ficaria difícil para se agendar outras coisas, porque a nossa agenda já está muito ocupada com a oração. Só que os cristãos da minha época, da minha geração, talvez sejam os cristãos que menos oram, talvez esses últimos 200 anos. A gente tem tempo para tudo debaixo do sol. E a gente gasta mais tempo com tudo, menos com a oração. O nosso excesso de ocupação tem nos levado para longe da oração. E o pior é que o inferno está comemorando isso. É que quando eu e você ora, o inferno é abalado. E hoje o Espírito Santo me traz aqui para falar para você que oração não é um ato opcional. Oração é uma necessidade. E se você começar a orar, você vai ver Deus agir. O texto que nós vemos hoje diz que quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu. E a glória de Deus encheu o templo. E hoje eu quero falar com você aqui sobre as 3 dimensões da oração. E a primeira dimensão da oração é a necessidade de orar, que todo ser humano tem, enquanto respirar sobre a terra. Enquanto você respirar sobre a terra, você vai precisar orar, e digo mais, orar todos os dias. John Wesley dizia que a oração é o oxigênio da alma. Uma alma que não ora, sufoca, enfraquece, morre. Se você não orar,
escuta isso. Se você não orar, você morre espiritualmente. John Bunyan, escritor do livro O Peregrino, ele diz assim: quanto mais afastado de Deus você estiver, menos vontade de orar vai existir. Alguém disse assim: ou a oração vai te afastar do pecado, ou o pecado vai te afastar da oração. Falta de oração produz morte espiritual. Porque quando você deixa de orar, você começa a pecar. Quando você se afasta de Deus, você começa a pecar. É por isso que o Leonardo Remenil, ele escreveu assim: foi no momento que vocês abandonaram o lugar secreto da oração, foi ali que vocês caíram. Eu e você não pode abandonar o lugar secreto da oração. Abandonar o lugar secreto da oração é igual a tragédia espiritual, moral, financeira, familiar. Abandonar o lugar secreto da oração é igual a fracasso, desastre, caos instalado na vida do homem. Você foi criado por Deus para se relacionar com Ele todo dia. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. E morte aqui é afastamento de Deus. A primeira coisa que aconteceu na vida de Adão e Eva, quando pecaram, foi tentar se esconder atrás de uma desculpa. Eles se afastaram do relacionamento com Deus por causa do pecado. Isaías 59:2 diz: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós para que ele não vos ouça. Quando alguém diz para mim assim: pastor, eu não consigo orar, ou pastor, eu não tenho vontade de orar, ou pastor, eu estou com dificuldade para orar, automaticamente algumas possibilidades se impõem. E vou te dizer aqui algumas delas. Primeira possibilidade, quando alguém diz: eu não consigo orar, eu tenho dificuldade para orar, eu não tenho vontade de orar. Você pode estar espiritualmente morto. Ou seja, possivelmente você ainda não nasceu de novo. E a Bíblia diz que aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Se você não nascer da água e do Espírito, se você não passar por um profundo e genuíno arrependimento dos seus pecados, você não consegue orar. Ou seja, se você não nasceu de novo, você ainda está espiritualmente morto. Segunda possibilidade: você pode até ter nascido de novo, e depois de algum tempo, você começou a tolerar alguns pecados na sua vida. E esses pecados começaram a te adoecer, te enfraquecer e te afastar de Deus. E para alguns, esse pecado já levou ao estado de morte. E para outros,
esse pecado começou a cauterizar sua consciência até o ponto de você dizer, não, mas eu não tenho nenhum pecado. Na verdade, o que você não tem ainda, talvez seja uma consciência de pecado. Pecado que está te levando ao fracasso espiritual. E posto que o fracasso espiritual leva a fracasso em todas as áreas, porque a sua vida natural é o reflexo da sua vida espiritual. Hoje você precisa se reconciliar com Deus, antes que seja tarde demais. Terceira razão, você pode não estar conseguindo orar ou tendo dificuldade para orar porque você está sofrendo ataques espirituais malignos. O diabo é o seu maior inimigo da oração. Ele não quer que você ore. Ele não quer que você ore. Porque o diabo já sabe que se você orar, você vence. Você vence o seu eu, você vence a sua carnalidade, você vence o seu orgulho, você vence o seu egoísmo. Você vence os demônios, você vence o pecado, você vence o mundo. Se você orar, significa dizer que o inferno será abalado. As potestades ruirão por terra. As fortalezas serão destruídas. Então, o diabo não quer que você ore. Então ele vai enviar alguns espíritos malignos para te oprimir. E opressão significa limitação. Ele vai tentar limitar ao máximo a sua vida espiritual. E às vezes você ora 10 minutinhos, 5 minutinhos, meia horinha, só para aplacar o peso da consciência. Você vai orar, vem aquela inquietação. Você fica inquieto quando vai orar. Quando você vai orar, vem aquela pressa terrível. Você fica com vontade de sair logo da oração. Quando você vai orar, você lembra de 1001 coisas que você precisa fazer. E vem aquele senso de urgência e que você tem que sair logo da oração para você resolver as outras coisas. Ora, ora, ora. Não resolveu antes, vai resolver justamente na hora que você está orando. Quando você vai orar, vem uma ansiedade. 1001 pensamentos passam na sua mente. Ou então, dá aquele apagão. Dá um apagão na mente e some tudo das coisas pelas quais você precisava orar. Some tudo da mente. Outros não conseguem orar simplesmente porque não sabem orar. E se esse é o seu caso, eu vou te dar uma dica. Você tem um Espírito Santo que habita em você, que quer te ajudar a orar. E se você se colocar de joelhos e começar a praticar o que eu estou te ensinando hoje aqui, a sua vida de oração nunca mais será a mesma. Com colocar de joelho, diga: Espírito Santo, me ajuda a orar. Espírito Santo, me ensina a orar. Você não precisa de palavras bonitas quando estiver orando. Deus não se impressiona com palavras bonitas. Não. Quem se impressiona com palavras bonitas são os homens. Deus não. O que Deus quer ver em você, sabe o que é? Verdade no coração. Sinceridade na sua alma. Pureza no seu coração. É isso que Deus quer. É que orar significa relacionar-se com Deus. Orar significa desenvolver comunhão. Eu disse, desenvolver comunhão. Comunhão significa amizade, intimidade, parceria com Deus.
Para você que não sabia, Deus quer ser o teu amigo. E te digo mais, Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Oração é dialogar com Deus. É uma comunicação de dupla via com o trono da graça. Todas as bênçãos que você pode receber é por meio da oração. Tudo que Deus pode fazer na minha, na sua vida, é por meio da oração. Oração é falar com Deus que responde. Orar é diálogo. É falar com um Deus que é vivo e verdadeiro. É falar com o Criador dos céus e da terra, com o Todo-Poderoso. Aquele que abre porta e que ninguém fecha. Orar é falar com aquele que decreta e ninguém invalida o que ele decretou. Orar é falar com Deus que abre caminho no mar. Orar é falar com Deus que pode derrubar muralhas. Orar é falar com Deus que não conhece o impossível. Orar é falar com Deus que responde. Até porque os seus ouvidos não estão surdos para ouvir a minha e a sua oração. Isaías 59:1 diz: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e o seu ouvido não está surdo para que não possa ouvir. O nosso Deus, o Deus Criador dos céus e da terra, não é como os ídolos. Porque a Bíblia diz lá em Salmo 115, que os ídolos são obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam. Salmo 115, verso 4. Tem boca, mas não falam. Tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem. Tem nariz, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Orar não é falar com o ídolo. Não. Isso é monólogo. Porque você fala com Deus que não responde, isso é monólogo. Orar é diálogo. É falar com Deus que responde. E para você que é novo na fé, para você que não tem intimidade com Deus ainda, para você que não tem experiência de respostas de orações, eu vou te mostrar aqui algo que é verdade. O Deus da Bíblia, o Deus de Elias, o Deus de Moisés, é o Deus que responde. Um dia o profeta Elias estava diante de um grande desafio. De um lado o profeta Elias, do outro lado 450 profetas de Baal, mais 400 profetas de Azera. E a Bíblia diz que Elias propôs um desafio. E ele diz assim: há de ser que o Deus que responder por fogo, este que é Deus. A Bíblia diz que os profetas de Baal clamaram, não houve resposta. Mas quando Elias orou, Deus respondeu e mandou fogo do céu. O Deus da Bíblia é o Deus que responde oração. Quer ver? Quem aqui já teve alguma oração respondida por Deus? Levanta a mão para eu saber. Aqui, ó. Para você que ainda não teve a sua oração respondida, olha, segura a mão. Olha a quantidade de mãos erguidas aos céus. O Deus da Bíblia é o Deus que responde oração. Você pode aplaudir ao Deus que responde oração. Escuta. Por que necessitamos orar? Em primeiro lugar, para manter vivo o nosso relacionamento com Deus. Te digo mais. O seu relacionamento com Deus precisa ser diário. Você não pode orar somente aos domingos, quando vem à igreja. Não, está errado. Quando o povo está passando pelo deserto, a Bíblia diz que Deus mandava todo dia maná para o povo.
Todo dia, todo dia. Na oração Pai Nosso, Jesus ensinou assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Sabe por que hoje? Porque Jesus queria que você orasse todo dia. Manda o pão de hoje, Senhor, hoje. Aí Deus mandou o pão hoje. E amanhã, oro de novo, manda o pão de hoje, Senhor, manda o pão de hoje, manda o pão de hoje. Sabe o que é isso? É necessidade suprida a cada dia. Tanta verdade que o Senhor diz assim: basta cada dia o seu mal. Eu não preciso ficar ansioso pelo dia de amanhã. Só basta me concentrar na necessidade do hoje. Porque o Deus que é poderoso, Ele é suficientemente poderoso para suprir a minha necessidade de hoje. E amanhã eu oro de novo, e Ele supre de novo. E amanhã eu oro de novo, e Ele supre de novo. É por isso que o apóstolo Paulo diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades. Pastor, por que preciso orar assim um lugar? Eu preciso orar para receber tudo que necessito de Deus. João 3,27 diz: ninguém pode receber coisa alguma do céu, ninguém pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Tudo que você necessita é do céu que você pode receber. Eu vou repetir mais uma vez isso. Acorda, irmão. Ei, desculpa para cá. Tudo que você necessita é do céu que você pode receber. Salmo 34:10 diz: os que buscam o Senhor de nada têm falta. Não, eu repeti mais uma vez. Os que buscam o Senhor, bota a versão NVI esse texto. Os que buscam o Senhor de nada têm falta. Mateus 6,33: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Se você orar, o céu vai se abrir. Aleluia, aleluia. A oração conecta, meu filho. A oração é uma ponte que vai conectar a tua insuficiência à suficiência de Deus. Os teus recursos limitados aos recursos ilimitados do céu. Você precisa orar mais. Foi por isso que Deus te trouxe hoje aqui. Você precisa orar mais. Me ajuda a pregar para esse quem está perto de você e diga assim, sacode ele com carinho, e diga assim: você está precisando orar mais. Fala aí. Me ajuda, crente. Terceiro lugar, por que eu necessito orar? Para entender a vontade de Deus, gente. É que na oração eu alinho o meu coração com aquilo que Ele deseja. Aleluia. Aleluia. Oração não é para que Deus faça a minha vontade. Não. Oração é para que a vontade dele seja feita. Entenda que a vontade dele é perfeita, boa e agradável. O plano dele é melhor que o seu. Eu vou repetir mais uma vez isso. O plano dele é melhor que o teu. Então entenda a vontade dele por meio da oração. Na oração Pai Nosso, Jesus diz: seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade, seja feita a tua vontade. Quando a gente vai orar, o nosso coração está cheio de alguns desejos. E na oração, o Espírito Santo começa a queimar os desejos que não pertencem a Ele, que não tem nada a ver com a vontade dEle. A oração alinha o meu coração com a vontade dEle. Eu não oro para que a minha vontade seja feita, eu oro para que a vontade dEle seja feita. É por isso que a Bíblia diz que Davi tinha vitória aonde quer que ia. Porque Davi aprendeu o caminho. Consultar a Deus antes de cada batalha. Davi não tomava decisões importantes sem consultar a Deus. E observe que todo dia eu e você tem decisões importantes a tomar na nossa vida. E a gente termina com a nossa cabeça dura, com a nossa pressa boba, tola, correndo para resolver, sem antes orar. Quarto lugar, você precisa orar para ser fortalecido. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 3, versículo 16, diz:
eu peço a Deus, eu oro, que segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Efésios 6,10 diz, quanto mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Ei, se você fracassar na oração, você vai fracassar em tudo. Por quê? Porque sem o poder de Deus, você não consegue nem ficar de pé. O que nos mantém de pé é o poder de Deus. Quinto lugar, você precisa orar para vencer batalhas espirituais. A Bíblia diz que Daniel orou e jejuou durante 21 dias. Foram 21 dias de batalha espiritual. E às vezes você começa a orar, você para de orar. E se você para de orar, o teu inimigo prevalece. Mas se você perseverar orando, o teu inimigo foge, o teu inimigo é derrotado. Sexto lugar, por que eu preciso orar? Eu preciso orar para me tornar parecido com Jesus. É que na oração, Deus vai removendo de mim, de você, tudo que não pode permanecer, irmão. É na oração que o Espírito Santo derrama fogo, vai cair o fogo do céu sobre nós. Glória. E vai queimando pensamentos malignos, sentimentos malignos, vontades malignas. É no ambiente de oração que eu sou santificado. É no ambiente de oração que a glória de Deus me toca. É no ambiente de oração que eu sou cheio do Espírito Santo. Cheio de sabedoria, cheio de inteligência. É no ambiente de oração que Deus fala comigo. É no ambiente de oração que eu me torno mais parecido com Cristo. Eu preciso orar. Você precisa orar. A Bíblia diz que Salomão, quando acabou de orar, desce fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios. E a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não podiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido o seu templo. Os filhos de Israel, vendo descer fogo e glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram ao Senhor, dizendo, Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Aí, todos veem a diferença na vida daqueles que oram. Os demônios veem e estremecem quando vê um homem que ora. A gente precisa urgentemente voltar para a oração, gente. Só você que entende que precisa orar um pouco mais. Levanta a mão assim para o céu, por favor. Feche seus olhos aí no seu lugar. Repete comigo essa oração e diga assim, Espírito Santo, eu sei que eu preciso orar mais. Mas eu não estou conseguindo orar tanto quanto eu deveria orar. Então eu te peço, alcança-me nessa noite com esta graça e me ajude a orar até que eu me torne parecido com Jesus, até que os homens olhem para mim e vejam a glória do Senhor brilhando no meu rosto. Senhor, me ajude a orar, eu preciso orar, tenha misericórdia de mim, toca-me hoje, Senhor. Se realmente você quer ser tocado, se prepare, porque nessa noite ainda o Senhor vai te tocar. O Senhor vai te tocar. Você não vai voltar para casa hoje da mesma forma que você chegou aqui. O Senhor vai te tocar nesse dia.
O Senhor vai te tocar nesse dia. O Senhor vai te tocar nesse dia. Olha para mim. Já tem algum tempo que eu tenho desenvolvido um estilo de vida de oração. Não porque sou bom, não porque sou forte, mas porque a graça dele me alcançou um dia. Ninguém ora na sua própria força, gente. Não tem um bom sequer que diga, eu vou orar na minha própria força. Não consegue. A chegar-se ao trono é uma graça que você recebe. E a maior graça que você pode receber de Deus hoje aqui, não é um carro, não é um apartamento, não é um emprego, não é uma promoção, não. Isso é bobagem. A maior graça que você pode receber de Deus é uma força capacitadora que vai te empurrar para o lugar da oração. E você não vai conseguir sair de lá até que o fogo e a glória de Deus enche a sua vida. Aonde estão os Elias da minha geração? Aonde estão os Daniel da minha geração? Aonde estão os Moisés da minha geração? O Senhor quer levantar mais alguém aqui nessa noite. Porque eu sei que a partir dessa noite, a graça de Jesus vai alcançar essa igreja. Eu sei que um dia ainda Deus vai realizar o desejo do meu coração. Nós queremos ser conhecidos como uma igreja que ora. Um grande exército de oração está se levantando aqui neste lugar. Um grande exército de oração está se levantando nessa cidade. Uma igreja que vai sacudir as estruturas do inferno pelo poder da oração está se levantando aqui nessa noite. Eu vejo um exército se levantando aqui neste lugar. Deus está levantando um exército poderoso aqui neste lugar. Um exército poderoso está se levantando aqui nessa noite. Sim, eu creio nisso, eu creio nisso. Então eu preciso orar em sétimo lugar para ser cheio da glória de Deus. Eu vou repetir mais uma vez isso. Nós precisamos orar para ser cheios da glória de Deus. Todas as vezes que alguém orou, a glória de Deus encheu o templo. E eu sou esse templo. Você é o templo. Você é o santuário da glória de Deus. E Ele quer derramar do seu Espírito abundantemente em nossos dias. Mas a gente precisa voltar ao lugar da oração. A Bíblia diz que Jesus, o Filho de Deus, Marcos 1,35. Deus se levantar de madrugada. Ainda estava escuro. Jesus foi para um lugar deserto. E ali orava. O que é que você faz nas suas madrugadas? Pastor, eu durmo. E por que você não levanta quando Ele te chama? Por que você não levanta quando Ele te chama? Por que você não levanta? Pastor, porque eu estou sem força. Então receba força nessa noite em nome de Jesus. O Senhor nos traz aqui para renovar nossas forças a partir de hoje. Você será conhecido na sua família como um homem de oração, como uma mulher de oração. Receba força nessa noite em nome de Jesus. Receba força nessa noite em nome de Jesus. Receba força nessa noite em nome de Jesus. Pastor, quais são os tipos de oração? Primeiro tipo de oração é a oração de confissão. Enquanto a gente não confessar os nossos pecados, a gente vai ficar longe de Deus. Enquanto a gente não resolver o problema do pecado, a gente não vai ter força para orar. Nós não teremos permissão para entrar na presença de um Deus que é santo.
Mas a Bíblia diz que pelo sangue de Jesus, nós podemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. É o sangue de Jesus que te aproxima. O pecado te afasta, mas o sangue te aproxima. O pecado faz uma barreira de inimizade entre você e Deus, mas o sangue de Jesus hoje derruba essa muralha de trevas e te dá a permissão de se aproximar de volta à presença dEle. Eu vou te falar mais uma vez isso, filho, filha. Ele está com saudade de ouvir a tua voz. Ele quer ouvir a tua voz. A Bíblia diz que Daniel fez isso. Daniel capítulo 5, 9, versículo 5 diz: eu pequei, cometi iniquidade, procedi impiamente, fui rebelde, apartando-me dos teus mandamentos, dos teus juízos. Daniel está aqui orando, confessando o seu pecado e o pecado da sua geração. Ele está orando e confessando o pecado da sua família. Ele está orando e confessando o pecado dos seus antepassados. Enquanto não houver confissão de pecado, a nossa vida de oração está amarrada. Você vai continuar oprimido. Porque o pecado da legalidade é o diabo te oprimir. Davi, quando pecou, ele disse: pequei contra ti. Aqui é oração de confissão. Eu pequei contra ti somente pequei. Fiz o que é mal aos teus olhos. Mas em 1 João, capítulo 1, versículo 9, a palavra diz assim: se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ah, irmão, se você confessar o seu pecado, é tudo que o diabo não quer. Porque a palavra diz: aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Mas por outro lado, a palavra diz que aquele que oculta as suas transgressões nunca prosperará. Inclusive, nunca vai prosperar a sua vida de oração. Segundo tipo de oração você precisa fazer é adoração. A gente precisa aprender a adorar enquanto a gente ora. Não fica achando que oração é só você pedir. E quando termina a lista de pedidos, dá as costas e vai embora. Não. É que você não aprendeu a orar. Enquanto você ora, o poder de Deus é liberado, gente. Adoração é um tipo de oração muito poderosa. Quando o leproso chegou até Jesus, naquele estado caótico, miserável, o leproso adorou. A Bíblia diz que ele se colocou de joelhos. Ele disse: Senhor. Quando o leproso diz Senhor, ele está adorando. Porque adoração é você declarar verdades acerca de quem Deus é. Senhor. Se quiseres, bem podes me limpar. Naquele momento o poder é liberado sobre a vida dele. O homem chegou até Jesus, se prostrou diante de Jesus leproso. Depois que ele adora, ele recebe o poder que transforma a sua vida. Ele volta para casa limpo da sua lepra. Por mais pecador e miserável que sejamos, se a gente se prostrar diante dele e começar a adorá-lo, ele libera o poder que nos transforma. Oh, glória a Deus. E a gente é restaurado da nossa lepra. Deus pode hoje te libertar radicalmente, definitivamente do seu pecado. Mas é preciso adorar. É por isso que Salomão está adorando a Deus. Senhor Crônicas, capítulo 6, versículo 14. Ó Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra. Aleluia. É por isso que você vê depois o fogo caindo, a glória enchendo o templo, mas antes tinha alguém adorando. Por que você acha que a gente começa um culto adorando?
Ou pelo menos tentando adorar. Você acha que é porque... Não é isso não. A gente começa o culto adorando, suplicando para que a presença dele venha sobre nós. Quando tudo estiver difícil na sua vida, experimente adorar o Senhor uma coisa. Quando as portas estiverem fechadas na sua vida, experimente adorar. A Bíblia diz que Paulo e Silas estavam na prisão, algemados, porta fechada. De um lado, um adorava, o do outro orava. Paulo e Silas cantavam e oravam, cantavam e oravam. A Bíblia diz que de repente veio o poder de Deus sobre aquela prisão. Sacudiu aquela prisão. Sacudiu o lugar. Estremeceu o lugar. A Bíblia diz que abriu todas as portas. E a corrente de todos caíram. Adoração é uma ferramenta poderosa para a libertação. Adoração é uma ferramenta poderosa para abrir portas que estão fechadas. Você precisa adorar a Deus todo dia. Mas a tua pressa te impede de adorar. Eu contei de tarde, eu vou contar aqui novamente. Um dia eu fui chamar para orar para uma mulher que estava miseravelmente endemoniada. E antes de orar para aquela mulher, o Espírito do Senhor falou comigo assim: filho, antes de orar por ela, me adora. Eu falei: Jesus, eu vim aqui para libertar essa mulher. Eu lembro como hoje, erguei minhas mãos aos céus. Naquela sala, aquela pessoa tão terrivelmente endemoniada. Eu comecei a adorar Jesus. Comecei a declarar assim: eu te adoro, Jesus. Tu és maravilhoso, Jesus. Eu exalto o teu nome, Jesus. Não há ninguém semelhante a ti, Jesus. Tu és poderoso, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Santo, santo, santo é o teu nome, Jesus. Toda a terra estremece diante do teu nome, Jesus. Eu comecei a adorar Jesus, comecei a adorar Jesus. E de repente veio um poder tão grande sobre aquela sala. Só a partir de então eu ministrei libertação àquela mulher. Experimente adorar Jesus, você vê uma coisa. Pastor, é porque o Senhor sabe o que está passando na minha vida. Experimente adorar a si mesmo. Está difícil? Adora. Precisa de milagre? Adora. Precisa de cura? Adora. Adora Ele. Para você ver uma coisa. Ergue a tua mão direita assim ao céu, por favor. Pastor, o que é adoração? Adoração é algo que você produz com a sua alma. De forma espontânea. Libere palavras de adoração aqui nesse momento, por favor. Eu vou te dar aqui 1 minuto sem adorar a Deus. Depois eu vou continuar. Ah, pastor, eu preciso de alguém cantando. Precisa não. Você não precisa de banda para tocar não, para você adorar não. Você precisa estar vivo. Você precisa estar vivo. Porque os mortos não adoram. Te exaltamos. Tu é a grandeza, teu é o reino, teu é o poder, tu é a glória, tu é a vitória, tu é a majestade, tu é a magnificência, tu és o Senhor da minha vida. Teu é a honra, tu é a glória. Na tua mão há poder, há força, há domínio. Somente exalta Ele. Pastor, mas eu estou todo dolorido aqui, pastor. Minha alma está dolorida. Adora a si mesmo. O segredo está na adoração da igreja. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. Te exaltamos.
você reconhece que Jesus é Senhor da sua vida? Te exaltamos. Te exaltamos. O improvável acontece quando você adora. O impossível se torna possível quando você adora. Enquanto você adora, Ele manda anjo lá na tua casa. Enquanto você adora, Ele está destravando coisa que está travada que ninguém consegue destravar. Aleluia! Te exaltamos. Te exaltamos. Você foi criado para adorar, meu filho. Você foi criado para adorar, minha irmã, meu irmão. Pastor, não chega aqui em pecado, adora a si mesmo, que quando você adora, Ele vai te limpando. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, Jesus. Nós te exaltamos, Jesus. Você pode chamar o nome dEle, invocar o nome dEle. A Bíblia diz que não falta nada para aqueles que buscam, para aqueles que adoram, para aqueles que exaltam o nome dEle. Experimenta fazer isso todo dia em casa. Pastor, estou sem vontade de adorar. É isso mesmo, é que tua carne não gosta de adorar, não. A Bíblia diz que a carne é inimiga de Deus. Você nunca vai ver a carne com vontade de adorar, não. Você subjuga a tua carne e diz: carne, você vai ter que se ajoelhar e vai ter que adorar bem sem vontade. Eu vou adorar meu Deus porque o meu espírito, a minha alma precisa de adorar. Minha carne é inimiga de Deus, eu não vou fazer a vontade da minha carne, eu vou adorar Ele sempre bem sem vontade. Adore a Deus. Adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus, adore a Deus. Meu Deus, acabou meu tempo. Fique de pé, por favor. Acabou meu tempo. Depois eu prego mais. Te exaltamos. Te exaltamos, Jesus. Te exaltamos. Oh, Escute. O segundo tipo de oração é adoração. Terceiro tipo, petição. O Senhor diz assim: se vós permaneceis em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e isso lhe será feito. Qualquer coisa que você pedir, se o teu coração estiver cheio da palavra, Ele faz por você. Pastor, isso é perigoso? Não. Ele garante que Ele fala. Porque essa palavra aqui é poderosa para corrigir as motivações e intenções do nosso coração. Essa palavra aqui é como uma espada de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito, e abre até para discernir pensamentos e intenções do coração. Leia a palavra, enche o coração da palavra, e você vai se tornar poderoso na oração, meu filho. Qualquer coisa que você pedir, o céu vai mandar para você. É que você não lê Bíblia, você não ora, aí você fica fraco na oração. Mas o homem que permanece em Jesus, permanecer, está todo dia na presença dele. Está doendo, mas eu permaneço. Está difícil, mas eu permaneço. A prova está grande, mas eu vou permanecer. Daqui ninguém me tira. Eu vou perseverar até o fim. O sangue pode dar na canela, mas eu vou perseverar até o fim. Pode vir calúnia, difamação, eu vou perseverar. Não declare isso para o inferno ouvir, pelo amor de Deus, diz assim: eu vou perseverar até o fim. Diz assim: com a graça de Deus. Não fala mais forte, assim: com a graça de Deus eu vou perseverar. Ei, e se você encher o coração com a palavra, bota na tela aí, João 15:7. Se você encher o coração com essa palavra, qualquer coisa que você pedir, tudo que você pedir será feito. João 15:7. Qual tipo de oração? Intercessão. Ei,
Essa conversa dizer, pastor, eu com 10 minutos de oração já não sei mais para o que orar. É que você ora só por você. Oração egoísta. Meu irmão, eu tenho certeza que você conhece mais de 50 pessoas. Eu tenho certeza. Pastor, mas dá um apagão. Bota o olho no chão e diz, Espírito Santo, por quem que eu devo orar agora? Fica lá, tu vê uma coisa. Na hora o Espírito Santo vai te lembrar de amigos que você há 10 anos não vê mais. Capítulo 42 do livro de Jó. A Bíblia diz, versículo 10, a Bíblia diz que Deus mudou o cativeiro de Jó. Deus mudou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu o dobro de tudo o que antes ele tinha. Aconteceu restituição na vida de Jó quando este orava pelos seus amigos. Mas isso aqui foge demais, gente. Só que essa palavra aqui a gente ia parar de orar mais por nós e orar mais pelas pessoas. Ele restituiu o dobro de tudo. Só que é isso. Tudo que o diabo roubou, Deus restituiu. Olha o segredo, olha o mistério. Quando este orava pelos seus amigos. Irmão. Como nossas orações são egoístas, gente. Como nossas orações são egoístas. A gente ora mais por nós do que pelas pessoas. Quinto lugar, agradecimento. Para de pedir e agradece a mesma coisa. Oh meu Deus. Em tudo dai graças. Antes de efetuar milagres, ele ia levar os olhos aos céus e agradecia. Tinha boca, ele agradecia. Antes de assustar o morto, ele agradecia. Experimente agradecer antes do milagre chegar. Eu já agradeço porque eu já estou vendo o meu milagre na mão. Isso é fé. Eu já estou agradecendo porque eu já estou vendo o meu milagre na mão. Sabe o que é isso? Já está feito. Porque se você pedir em oração, crendo, já está feita a palavra. Então se já está feito, eu estou agradecendo já, gente. Um sacode pelo menos 3 ou 4 irmãos diferentes assim, já está feito, irmão. Já está feito. Diz assim, aquilo que você pediu, não fala, me ajuda aí, diz assim, aquilo que você está pedindo a Deus, me ajuda aí, vai. Aquilo que você está pedindo a Deus, já está feito. Diz assim, portanto, agradeça, porque já está feito. Já está feito. Já está feito. Aleluia. 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 Deixa eu terminar, gente, deixa eu terminar. Ô Espírito Santo, eu te peço que hoje mesmo o Senhor levante aqui nessa igreja homens e mulheres que não apenas creem na oração, que não apenas sabem que precisa orar, mas que a partir de hoje, logo de manhã, nas primeiras horas do dia, estarão sobre os seus joelhos no chão, Senhor. Às vezes com a cara no pó. Eles vão orar com grandes lágrimas, Senhor. Eles vão orar com grandes lágrimas, Senhor. Eles vão orar com grandes lágrimas. Eles vão orar como Jesus orava. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus toda a opressão maligna que impede esse meu irmão, essa irmã a orar. Coloque a sua mão para o céu agora, declarando sobre essa igreja, sobre a sua própria vida. Diga assim, nós rejeitamos. Diga forte isso, diga assim, nós rejeitamos todo o pecado na nossa vida, na nossa família. Nós rejeitamos toda a opressão maligna que luta para que não oremos. A partir de hoje, o Espírito Santo pode agir na minha vida abundantemente para me transformar em um crente de oração. Espírito Santo, pode contar comigo para os teus negócios na terra. Se isso é verdade, continue com a sua mão erguida ao céu.
comece a ser cheio da glória de Deus agora. Comece a ser cheio desse manto de oração. Comece a ser cheio dessa graça, desse espírito de intercessão. Comece a ser cheio. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te levar a orar mais pelas pessoas do que por si mesmo. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te levar a agradecer mais do que pedir. A partir de hoje, o Espírito Santo vai te levar mais a adorar do que pedir. A partir de hoje, há uma transformação na sua vida de oração. A partir de hoje, o teu relacionamento com Deus nunca mais será o mesmo. A partir de hoje, a tua vida nunca mais é a mesma. Receba da mesma graça que Deus derramou sobre a minha vida de oração. Receba essa mesma graça. A partir de hoje, o céu vai te atrair para perto. Receba o renovo espiritual agora em nome de Jesus. Receba um renovo espiritual agora em nome de Jesus. Receba um renovo espiritual agora em nome de Jesus. Receba o fogo de Deus agora em nome de Jesus. Você está em casa, receba o renovo aí agora em nome de Jesus. Receba este toque de Deus agora em nome de Jesus. Você estava em casa e diz assim: se o pastor orar por mim que estou em casa, é porque Deus está me chamando para esse negócio. Então entenda que é com você que Deus está falando. Receba o toque de Deus aí agora na tua sala, agora em nome de Jesus. Esse negócio está com você mesmo. Receba o toque de Deus agora. 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 O Senhor me mostra alguém que estava em casa agora na sala. E você diz assim: se o Senhor falar, usar o pastor Jorge para falar comigo, é porque Ele está me chamando para esse negócio. Então é com você que Deus está contando. Receba o toque dele agora. Receba o renovo de Deus aí agora na sua sala. Há um manto de oração descendo sobre essa igreja aqui nessa noite. Isso não diz respeito somente a você que está aqui, diz respeito aos irmãos da tarde, aos irmãos da noite, aos irmãos da manhã, diz respeito a essa igreja inteira. A partir de hoje, a vida de oração dessa igreja nunca mais será a mesma.